Quero dizer para a igreja que, que o momento da adoração, que o momento, ou melhor, da contribuição também é momento de adoração, tá? A pessoa ficava tudo sem graça, poxa, a pessoa já é cascuda de igreja, sendo chamada a atenção por coisas que já deveriam saber, ó, desde o início da caminhada, né? Virando a sua página, página 93, aí no primeiro parágrafo, né? Ele vai dizer assim: há sim muitos líderes honestos e íntegros que aplicam bem os recursos da igreja local e o revertem em benefício da própria igreja, dos necessitados, da subsistência do pastor e de outras pessoas mantidas pela igreja, bem como na ação social. Tem muita gente que tem uma visão distorcida. Eu até entendo o ímpio, o não crente, ter essa visão de que todo pastor ganha muito bem, vive uma vida regalada, todo pastor tem dinheiro pra caramba. Eu até entendo o ímpio pensar dessa forma, mas infelizmente muitos cristãos acham isso, né? Que o pastor não pode ter um carro, que o pastor não pode ter um plano de saúde, que o pastor não pode tirar férias, né? Que ele não teria direito a nada dessas coisas, que todo pastor vive regladamente. Irmão, vou dizer pra você, eu já até contei isso acho que na sala de aula, já conheci pastor, ele disse pra mim: eu já trabalho há mais de 20 anos à noite. Ele fazia entrega de jornal, nas bancas de jornal lá no centro do Rio. Há mais de 20 anos, sem férias. Você sabe o que é isso? Direto. Então ele fazia o culto, nos dias de culto, à noite, por exemplo, 7h30 da noite até 9 e pouca da noite. Dali ele saía para trabalhar a noite toda, porque a igreja pequena, quem entrava financeiramente mal dava para pagar a conta de luz, conta de água, não dava para sustentar o pastor. Não são poucos. A maioria dos pastores, eu estou falando para você, a maioria dos pastores não tem esse privilégio de serem sustentados pela igreja, não tem esse privilégio, essa bênção de serem mantidos, de servir a Deus em tempo integral à igreja. Não tem. Muitos têm que ralar 8, 10, 12 horas por dia para poder comer, para poder sustentar a sua família. E ainda tem que chegar em casa cansado, sentar, orar para pedir a Deus uma palavra, uma mensagem para alimentar a igreja. Não é fácil. Esses caras vão ter um grande galardão. As pessoas só olham para os megas pastores, as megas igrejas, e se esquece que a maioria é composta de pastores que ganham muito pouco, pastores que precisam trabalhar fora porque a igreja não tem condições de manter ele e sua família. Então a realidade é esta, tá? Não vá nessa vibe dos ímpios ateus, dos desigrejados que falam mal de igreja na internet, achando que todo pastor tem vida boa. Não tem não. Não tem não. Entendeu? Aí vai falar aqui na parte lá embaixo, falando sobre o dízimo, né? Página 93 ainda, ele vai dizer: vale relembrar que o Novo Testamento faz menção sim do dízimo como uma prática nos dias de Jesus, e pelo fato de Mateus ter registrado isso décadas depois, escrevendo para os cristãos que viveram bem depois desses eventos, podemos inferir que o assunto possuía sim relevância por ocasião da composição do Evangelho segundo Mateus. Muitas pessoas falam: o dízimo não é no Novo Testamento. Veja bem, o Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente entre o ano 70 e 85 depois de Cristo. E Mateus menciona Jesus falando sobre o dízimo. Óbvio, claro que a igreja, né, ainda assim, depois de 30 e poucos anos que Jesus havia morrido na cruz do Calvário, a igreja praticava o ato de dizimar e contribuir na obra de Deus, né? Óbvio. Página 94, lá em cima, a pregação. A pregação é outro elemento insubstituível no culto cristão. É importante lembrar aqui que pregação não é a mesma coisa que narrar histórias e nem testemunhos pessoais. Pregar também não é ensinar. Essa posição aqui eu discordei dele, tá? Ele diz que pregar não é ensinar. Eu entendo que a pregação sim, também é ensino, é ensinamento. Talvez ele esteja querendo falar sobre a diferença da dinâmica. Sim, a dinâmica de ensinar é uma, a dinâmica de pregar com cacuete de pregador é outra. Mas não deixa, a igreja não deixa de ser ensinada quando o pastor está pregando. Toda pregação tem algum ensino, ok? Então vamos lá, a pregação é outro elemento substituível no culto. É importantíssimo lembrar aqui que pregação não é a mesma coisa que narrar histórias nem testemunhos pessoais. Tem gente que pensa que é isso, né? Certa vez eu dei oportunidade de uma pessoa para num culto lar pregar. Era um rapaz que alguns anos atrás ele estava frequentando nossa igreja. Ele tinha a igreja dele e ele queria passar para a nova vida, então me foi pedido para observá-lo, para dar uma chance para ele. Então a primeira chance que eu dei para ele foi para que ele pregasse no culto no lar. Eu falei: vamos ver como que ele prega, né? Quem sabe futuramente ele pode pregar na igreja, vamos ver se tem algum indício de chamado para isso.
Eu estava no culto lá, fiz o pai louvor e agora que vai pregar foi o irmão fulano. Aí ele foi, trouxe lá uma mensagem de Isaías, não lembro bem o que ele pregou, mas ele só deu um testemunho da vida dele, assim, um testemunho que, assim, tipo, assim, nada demais, nada de impactante, e não pregou. Então pregação não é dar testemunho, contar história vazia. Pregar é abrir as escrituras, explicar o texto, fazer a aplicação na vida das pessoas. Lá embaixo na página 94 diz, há tipos de sermões. Em geral, nas obras de referência, elas são classificadas em 3 categorias. Eu incluí aqui a 4ª categoria, tá? Aí no seu livro está escrito temático, textual e expositivo. Temático é aquela pregação que você escolhe um tema. Vou pregar sobre rei, sobre o reino de Deus. Aí você vai escolher texto que fala sobre o reino de Deus, eu vou falar sobre aquele assunto. Textual, já explicamos isso, né? Em hermenêutica. Textual é aquele texto que tem até 5 versículos. Então você prega esse texto em sequência até 5 versículos, textual. E o texto expositivo são narrativas com 10, 15 versículos, às vezes uma epístola inteira, às vezes um capítulo inteiro. Então isso é uma mensagem expositiva. Eu incluí aqui também, se você quiser escrever, você pode escrever, que é o sermão bibliográfico. Bibliográfico. Que você vai escolher um personagem. Vou falar sobre Abraão. Vou pregar sobre Paulo. Entende? Vou pregar somente sobre Jesus. Vou pregar sobre Daniel. Sobre João Batista. São chamados mensagens bibliográficas, sermões bibliográficos. Por quê? Porque você vai pegar os textos que falam sobre esse personagem e você vai dissecá-los. Você vai explicar e vai pregar sobre esse tema. Ok? Página 95, a Igreja e Sociedade. Lá embaixo diz assim, no que tange, lá embaixo mesmo, página 95. No que tange ao ensino, nossa missão está para muito além de formar profissionais, referindo-se aqui a instituições de ensino teológico, ou emitir diplomas. O ensino na igreja e pela igreja tem a finalidade de formar discípulos de Cristo e de evangelizar o mundo. Assim, ainda que uma instituição teológica, como falei, eu acho interessante que tenha, sim, seu reconhecimento pelo MEC, pelo Estado, mas quando ele está formando ali o teólogo, o pensador, o futuro pregador, antes de qualquer coisa, essa instituição entende que está formando, sim, discípulos, ok? Para ganhar o mundo para Jesus, para pastorear futuras igrejas. Então, toda instituição precisa ter isso em primeiro lugar, ainda que ela receba, que ela busque essa excelência acadêmica, esse reconhecimento do Estado através do Ministério da Educação. Aqui, olha lá. Segundo parágrafo aqui da página 96. O ensino produzido pela igreja através das instituições de ensino que ela gera deve ter a Bíblia e seus pressupostos como base geradora da cosmovisão de seus alunos. Se o que o Estado exige é contrário à verdade do Evangelho, nosso dever é criticar com qualidade acadêmica, pautando-se pela verdade bíblica sempre. Então sempre a Bíblia vai ter que estar em primeiro lugar, ok? Ainda que o Estado contrarie, ele vai ter que ajustar isso aí. Página 98. O consumismo pós-moderno. Então vai falar aqui, ó. Em nosso tempo, o consumismo deixa de ser meramente o consumo de objetos materiais. Isso por si só já representa um grave problema social para a humanidade. Mas o conceito de consumismo na pós-modernidade é elástico, extensivo e flexível. Nosso tempo compra e vende o incomparável e invendável. A liquidação não alcança só um orçamento apertado, promete felicidade, alegria. Adquirir determinado produto pode ser a porta de entrada para se sentir incluído num determinado grupo social. O cartão de crédito e o talão de cheques andam de mãos dadas com eu compro mesmo sem poder. Então, isso entrou também dentro da igreja, né? Esse consumismo. Muitos crentes não contribuem, pastor, não contribuo com o dízimo não, porque o que aconteceu? Tô endividado, tô lascado, cartão de crédito, compra que não pode. Mete os pés pelas mãos, faz empréstimo, claro, ele vai consumir e vai o dinheiro que ele poderia contribuir para a obra de Deus, o dízimo dele é tomado, surrupiado pelos bancos, pelo empréstimo, querido. Mas o quê? O cara não tem controle, o cara não tem disciplina, todo enrolado.
A vida dele sempre foi toda enrolada, vai ser enrolado também em todas as áreas da vida dele. Vai ser enrolado na igreja, vai ser enrolado na vida financeira, na vida profissional, na vida sentimental, todo enrolado. Página 99, segundo parágrafo, diz assim: constatamos tristemente que a igreja vem importando tal padrão para a sua mensagem, seu ensino, seus hinos que são cantados nos cultos e nas rádios. Como nunca antes ouvimos palavras como sucesso, topo, você, vitória, campeão, entre outras, sempre indicando um êxito, um sucesso e êxito pessoal. As pessoas são bombardeadas por esse tipo de pregação. Ali botou pregação? E criam a ilusão de que a vida cristã é uma espécie de acesso seguro ao sucesso total. Você sabe, né? Principalmente as igrejas neopentecostais, o crente só vai ter sucesso, tá ligado, vitória, como se o evangelho fosse só isso, né? Como se não tivesse tristeza, como não tivesse lutas, ou seja, você vai ser campeão sempre. Então esse tipo de mensagem não é o verdadeiro evangelho, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês são seminaristas, vocês precisam ter esse entendimento. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é de cruz, de morte. Paulo diz, né? Todos os dias somos como ovelhas levadas ao matadouro, por amor a Cristo. Então a teologia da prosperidade não ensina isso. Que nós somos levados como ovelha para o matadouro, para ser morta, por amor a Cristo. Não ensina. Página 100. Na metade aí da página diz assim: num dia erguemos nosso Isaac ao céu, em nossas mãos, e alegremente afirmamos: meu Senhor chegou. Mas há também aquele momento em que a inconfundível voz do Eterno nos chega aos ouvidos: vá à terra de Moriá e lá me ofereça o seu sorriso. Há aqueles dizem que estamos preparando uma bela túnica de várias cores para o nosso José, mas há também aqueles em que só nos resta a túnica manchada de sangue, pois José não está mais conosco. Mas essa é a verdade, irmão. Nós sorrimos, nós nos alegramos, mas muitas vezes nós choramos, né, irmão? Nós sentimos dias de angústia, de ataque, de tristeza. Então, se nós somos crentes verdadeiros, nós temos que ensinar que o evangelho não é somente sucesso, só vitória. Tem uns momentos difíceis também. Virando a sua página, vamos lá para página 102, a igreja, segundo parágrafo, a igreja como coluna e firmeza da verdade. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo refere-se à igreja como coluna e firmeza da verdade. A Bíblia, enquanto palavra de Deus, é um livro de verdades absolutas que dizem respeito à condição do homem aqui na eternidade. E essa verdade deve ser comunicada ao mundo. Francis Schaeffer, um dos mais importantes teólogos do século XX, enfatizou bem a questão de como a igreja deve comunicar essa verdade ao mundo. Ele chama a nossa atenção para o fato de que precisamos ter condições de falar ao homem moderno, em sua época, o homem moderno, hoje, pós-moderno. Ou seja, Karl Barth, que é considerado um dos maiores teólogos do século XX, disse que se faz teologia com o jornal na mão e com a Bíblia na outra mão. Ou seja, nós precisamos sempre estar nos contextualizando, né, como pregadores, como teólogos, né, como pessoas que ensinam a palavra, que estudam a palavra. Nós precisamos sempre estar nos contextualizando, né? Eu estava conversando esses dias, não sei com quem, eu estava confessando. Quando essas redes sociais surgiram, Facebook, WhatsApp, eu odiei, eu desci a marreta, eu não gostava. Fugi. Só que chegou um momento em que um belo dia eu estava lá, fui lá no bispo, o bispo falou assim: pastor, agora todos os pastores estão se comunicando com um novo aplicativo aí, chamado tal de WhatsApp. Conhece? Eu falei, eu vou falar mais ou menos. Mas... depois ninguém tá ligando para ninguém mais não. Agora baixa esse aplicativo aí, vai ficar fácil a comunicação. Pois é. Depois que eu baixei o aplicativo, comecei a conhecer o aplicativo, hoje eu amo, sabe por quê? Porque não é só um aplicativo de conversa, você pode enviar documentos ali, fotos, já resolvi muitas coisas importantes em termos de documentação na minha vida pessoal, em relação à igreja, usando o WhatsApp. Que ferramenta maravilhosa, principalmente para trabalho. Então, às vezes, a gente resiste a algumas tecnologias, a gente se apega às coisas antigas, né? E a gente não se contextualiza. Então, assim também eu penso em relação à palavra de Deus. Precisamos estar conectados, lendo diariamente sites de notícias, né? Eu como pastor, de manhã, tarde e noite, sempre lendo notícias, conectado para saber o que está acontecendo no mundo evangélico, no mundo secular, para que eu possa entender o que vocês vivem, né? Entender o que as ovelhas estão vendo e ouvindo, estão sabendo que o pastor não possa saber, entende? Então a gente precisa estar contextualizado para também contextualizar uma mensagem de milhares de anos atrás para os dias de hoje. Diz mais aqui, página 103, lá na metade do segundo parágrafo, diz assim: nossa época tem uma inegociável aversão a absolutos morais e valores permanentes. As gerações de agora rejeitam valores antes estabelecidos e que fundamentavam as relações religiosas, familiares, trabalhistas e sociais. Outro fator curioso
que marca o nosso tempo a entrada das religiões orientais no Ocidente. Como nunca antes ouvimos falar de yoga, meditação transcendental, entre outros conceitos oriundos dessas religiões. Então, veja bem, o contexto hoje do século XXI na igreja é um contexto totalmente diferente. Eu vejo assim, isso é mal? Não há maldade nisso. Mas você percebe que ainda existem algumas igrejas decoradas, como se fossem aquelas igrejas ainda do século XIX, século XX, com bancos de madeira, né? Tem igrejas que ainda tem órgão para tocar, ou seja, estão apegados às coisas do século XIX, do início do século XX, né? Então a gente precisa saber que os contextos mudaram. Hoje, por exemplo, no Ocidente, as pessoas têm se apegado a religiões orientais, algo que não acontecia no século XIX. Pessoas seguindo aí ideais de meditação transcendental, de yoga, tudo isso aí tem a ver com a religião hinduísta. Então a gente precisa estar a par dessas coisas, saber o que está acontecendo, né? Com algo agora que a gente está fazendo transmissão, culto online, né? Antes da gente iniciar o nosso primeiro culto, eu fiquei assim tenso, nervoso, falei, caraca, não era para me estar tenso, nervoso, né? Primeira transmissão online, um culto ao vivo, não era para me estar tenso, vou fazer a mesma coisa que eu faço. Não, sim, não. Eu ia pregar, eu ia fazer um louvor, mas ali eu estaria ao vivo ali, online, não estaria sentindo o calor humano das pessoas perto de mim, mas um número bem maior de pessoas estariam me ouvindo, pessoas que eu nunca vi, nunca conheci, estariam me assistindo ali. Então são questões que a gente vai se adaptando. A contextualização. Pastores que nunca fizeram uma transmissão, nunca filmaram uma mensagem, nunca fizeram nada no YouTube, se pegaram agora. Todo mundo está fazendo seus cultos online, tudo sem graça, tudo sem jeito, não está habituado. Contextualização. Página 104, lá em cima diz assim, o ecumenismo ganha força e de alguma forma contribui para a ideia de que todas as religiões conduzem a Deus. O ecumenismo é um conceito, né? É uma ideologia que permeia aí, principalmente nos meios católicos, a ideia de que é possível reunir todas as religiões que se dizem cristãs, ou melhor, todas as religiões cristãs e não cristãs, sobre a égide do Papa, certo? É aquela ideia de que todas as religiões levam a Deus. E o ecumenismo, como é propagado pela Igreja Católica, irmãos, o ecumenismo, ele é diabólico. Nós cristãos, nós não concordamos com o ecumenismo. No encontro ecumênico, por exemplo, você vai ver reunidos num só lugar um padre, um pastor, um rabino, um sacerdote espírita, um líder do Islã, do muçulmano, de uma mesquita muçulmana, todos reunidos ali, fazendo orações ao mesmo Deus. Será que é o mesmo Deus? Eu junto ali, camarada, detalhe, a premissa é que eu devo respeitar a religião de todos. Eu não estou ali como pastor para evangelizar. Vou ganhar esse muçulmano para Jesus. Vou ganhar o padre para Jesus. Você tem que respeitar, ou seja, tolerar as heresias dele. Concordar. Ser conivente. Cúmplice. Foi a palavra que eu postei hoje de manhã nos grupos aí, homens e mulheres, e postei no YouTube a mensagem de hoje. Cúmplices. Quem são os cúmplices? Aqueles que concordam com as obras das trevas, as obras infrutuosas das trevas. Efésios 5:11. Né? Então temos aqui a conclusão na página 105. Diz aqui, lá na parte, lá embaixo, diz assim, de igual modo, a igreja ostenta a verdade nas alturas, de modo que esta seja vista e admirada pelo mundo. De fato, do mesmo modo como as colunas sustentam um edifício bem alto, permanecendo elas mesmas assim serem vistas, assim também a função da igreja não é promover a si mesma, mas promover e expor a verdade. Paulo diz, né, 1 Timóteo 3,15, falava para Timóteo que a igreja é a coluna da verdade. Ou seja, assim como uma coluna sustenta, né, uma construção, nós somos coluna, nós devemos sustentar a verdade a todo custo. Temos que pagar o preço para sustentar a verdade. A igreja é a agência da verdade. Tem que pregar a verdade. Doa a quem doer. Vai perder fama, vai perder status, vai perder dinheiro, não importa. Temos que ser colunas da verdade. Amém? Então, página 106, vamos corrigir o exercício para a gente fechar a nossa disciplina, o nosso livro de eclesiologia do mês de março. Exercício,
Número 1, complete, né? Complete corretamente as frases a seguir. A palavra, pontinho, pontinho, culto, em inglês pode ser traduzido como service. Então, culto e service, que em português significa serviço. Ok? Culto e service. 2. No que tange ao ensino, nossa missão enquanto Igreja de Cristo está para muito além de formar profissionais ou emitir, pontinho, pontinho, diplomas. Ok? 3. Nas palavras de Robson Moura Marinho, a pregação bíblica é um milagre duplo. 4. Uma das finalidades do ensino bíblico, muitas vezes negligenciada por nós, é a da evangelização. 5. De acordo com Kessler, deve haver disciplina e submissão por parte dos músicos da igreja. Amém? Então, só lembrando os irmãos, eu vou estar sábado, agora dia 4, de 5 da tarde até 7 da noite, né? Se você já preparou o seu trabalho, traga o seu trabalho, né? Com a importância da igreja brasileira do contexto social e espiritual, 15 linhas no mínimo, por favor, já antecipe para que eu possa lançar as notas do mês de março, já estamos em abril, e eu vou entregar para você também o seu novo livro do mês de abril, ok? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.